Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Anjos ministrando sobre nós, perfeito entendimento, amém? Diga-se, mente de Cristo ativada. Amém? Aí o pleno conhecimento vem sobre nós, amém, ovelhas? Com a mente de Cristo ativada em nós, nós recebemos o pleno conhecimento da sua palavra. Ovelhas, semana passada eu ministrei sobre a caminho de Damasco. Vocês lembram sobre isso? A caminho de Damasco. A caminho de Damasco, nós descobrimos ali que tinha muitas coisas. Tem chamado. Fala aí, Maria, uma coisa que tem a caminho de Damasco. O MGA. Olha, eu disse que quando o apóstolo Paulo estava indo a caminho de Damasco, porque ali ia acontecer o chamado dele na vida dele. Ali ele encontrou com Ananias, amém? Ananias orou por Saulo, que era Saulo, e depois ele veio a ser Paulo, nosso apóstolo, apóstolo dos gentios. Amém, abençoados? Então, a caminho de Damasco tiveram muitas coisas boas para Paulo, e para nós hoje também tem. Quando você recebe a graça de Deus em Cristo Jesus, você descobre tudo que você é em Cristo. Antes nós não sabíamos, amém? Mas hoje nós sabemos o que nós recebemos quando nós encontramos a graça de Deus em Cristo Jesus. Todas as coisas se fazem novas à nossa vida, amém? E nesta noite eu quero dizer a vocês, foi muito bom o apóstolo Paulo ter tomado aquele caminho, ido por aquele caminho, porque resultou para nós o que é o apostolado, amém? Resultou para nós hoje ele ter recebido olhos iluminados, recebido a graça de Deus em Cristo Jesus, no qual nós vivemos e reinamos hoje em vida, por causa deste ensino que ele recebeu de Deus, amém? De perseguidor que ele era aos cristãos, ele passou depois a um homem de Deus. Ele perseguia os cristãos, mas depois Deus, escolhendo a Paulo, disse, não, Paulo, você não vai mais perseguir, você agora vai falar da minha palavra. Então Deus escolheu o apóstolo Paulo, que antes não era apóstolo, era Saulo, depois Paulo, porque Deus mudou o nome dele, e ele se tornou o único apóstolo de fundação para nós os gentios, amém? E descobrimos que nós somos salvos, eleitos, abençoados, predestinados. Descobrimos Efésios 1:3, aquele pacote de bênçãos que nós não sabíamos, que nós somos abençoados, um povo que reina em vida, um povo que está aqui abençoado, livres de obras mortas, amém? Quantos de nós outrora fazíamos para poder receber de Deus alguma coisa e hoje nós sabemos que tudo foi por fé. Hoje, nós recebemos de Deus, da parte de Deus, tudo pela fé. Amém? Só que, abençoados, a caminho de Damasco não teve somente isso. E nós temos que ter esse entendimento também, que a caminho de Damasco, ou a caminho da obra de Deus, da graça e o apostolado, não tem somente bênçãos. Houve também as perseguições. E não houve, há ainda, amém, abençoado? Você deve ser perseguido por falar a graça de Deus. Você deve ser perseguido porque você relata o que nós somos em Cristo Jesus, quando as pessoas dizem para nós, mas como assim? Na sua igreja? Não é na minha igreja, abençoado. É o que está escrito na palavra. É o que Deus revelou ao apóstolo Paulo, que em Cristo Jesus, nós nesta nova aliança, neste novo pacto, nós servimos a Deus em espírito e nós não precisamos mais das obras mortas, nós não precisamos mais molhar o nosso corpo com aquele simbolismo de um batismo. Nós não precisamos mais simbolizar um batismo numa água, molhar o seu corpo para dizer que agora você é um crente, um filho de Deus. Nós já nascemos filhos de Deus, nós é que não sabíamos. Amém, abençoado? Nós já nascemos salvos, mas nós não sabíamos, porque o sistema religioso está dizendo aí que nós temos que aceitar Jesus, batizar nas águas, tomar a ceia, que não é a ceia, é uma Páscoa, é a Páscoa, amém, abençoados?
Então, tudo isso, para nós hoje, para nós que anunciamos a graça de Deus em Cristo, sofremos essa perseguição. Mas, ao ler o que eu vou citar aqui para você, você vai ver e vai falar assim, olha, Senhor, eu te dou muitas glórias, eu te agradeço muito, Senhor, porque eu ainda não sofri nem um terço do que o apóstolo Paulo foi perseguido, sofreu, foi caluniado. E nós não sofremos nada, abençoado. Nada. Então, você tem que anunciar a graça e dar glória a Deus e recebê-la. Amém? Abram aí Atos 9. Quer ver? Vamos continuar de onde nós tínhamos começado, sobre que a caminho de Damasco, hoje, na parte 2, é perseguição. Mas após essa perseguição que houve e que há entre nós hoje, tem uma palavrinha-chave que você não pode deixar, que é a perseverança. Amém? Nós não podemos deixar de sermos perseverantes. Há perseguição? Há. O que você tem que fazer? Diga perseverar. Amém? Não pode desanimar não, abençoado. Se aquela pessoa do seu serviço, de onde você mora, não recebeu, não aceita, abençoado. Deixa que não é o tempo de Deus. Vai para outra pessoa. Sabe, passa a vez. Ah, não é aquela? Vou falar para outro. Amém? Então, Atos 9, versículo 15 e 16, para que eu entre a falar sobre que Paulo foi perseguido. Amém? Então, Paulo, aqui em Atos 9, 15, está escrito assim, olha. Disse-lhe, porém, o Senhor, dizendo a Ananias, amém, ovelhas? Vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. O povo de Deus, amém? Filhos de Israel são um povo de Deus. Aí ele disse assim no verso 16, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Até então, Zeni, era só bênção, né? Descobrimos que nós somos abençoados, eleitos, que nós somos salvos, que nós somos filhos, que nós somos tantas coisas que nós somos. Nós reinamos em vida hoje. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos um povo que reina abençoado. Somos um povo eleito em Cristo Jesus. Mas aí Paulo, né? Pregando a palavra, vivendo para lá e para cá, andando por todos os lugares que o Senhor começou a enviar ele. Aí vamos ver o que aconteceu com Paulo. Amém? Quem sabe você fala assim, olha pastora, eu não posso desanimar não. Porque tem gente que no primeiro não, na primeira pedra que atacam nele, ele já desiste, ele já para. E não é assim. Abra aí suas Bíblias em 2 Coríntios 11. Vamos ver lá o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E eu quero dizer a todos vocês que você tem que ter perseverança. Há perseguição? Claro que há, abençoado. E isso é inevitável. Amém? É inevitável. Se houve com o apóstolo Paulo, você acha que não vai ter conosco, abençoado? Você acha que perseguir o apóstolo Paulo, que era um homem de Deus, que foi revelado a ele toda a graça de Deus em Cristo Jesus? Se ele foi perseguido, você acha que nós não seremos? Você acha que não vai falar para você, você faz parte daquele ministério ou daquela igreja lá, que vocês não tomam ceia, vocês não batizam, vocês não creem que o diabo existe? Vocês dizem que vocês são, não há pecado em vocês. Abençoado, não é nós que dizemos, amém? Não é nós que dizemos. Eu não posso, abençoado, anular o sacrifício de Jesus na cruz por nós, amém? Eu não posso, e você não pode. Por mais que eles te perseguirem, preste atenção, por mais que eles te perseguirem, nós não podemos anular o sacrifício de Jesus. Porque a pessoa vai te perseguir porque você prega a graça de Deus em Cristo, aí você vai desanimar, você vai parar por causa dessas perseguições? Jamais, ovelhas, jamais. Nós temos que persistir e perseverar mesmo com as perseguições, porque elas fazem parte da nossa vida, assim como fez do apóstolo Paulo. Hoje não perseguem mais Paulo porque ele não está aqui. Até preso, açoitado. E Paulo sofreu muitas coisas que nós vamos saber agora. Talvez você já saiba um pouco, mas ali relata tudo. Hoje,
Nós não somos nem um terço do que Paulo foi perseguido. Amém? Então, olha aqui, ó. 2 Coríntios 11, versículo 23. Deixa eu tirar meu óculos aqui um pouquinho. Paulo está falando aqui, ó, os sofrimentos de Paulo por amor ao evangelho. Ele relata aqui muitas coisas e no verso 23, ele diz assim, olha, são ministros de Cristo? Ele faz uma pergunta. São ministros de Cristo? Porque ele está dizendo, abençoado, e falando, e vai entrar num assunto aqui, de perseguição. De perseguição. Quinta-feira, foi quinta? Quinta-feira nós tivemos aqui um pastor, que ele veio ter uma reunião com a gente, falando de perseguições, abençoado. Falando quantas pessoas perseguem o apóstolo Marcos. Para nós não é novidade, abençoado. O que ele veio falar para nós não teve nenhuma novidade. Quando a pessoa chegou com o fubá, nós já estávamos com o bolo pronto. Porque nós já sabemos, criaram sites para falar mal do apóstolo Marcos. Quando eu digo mal, não é da pessoa dele. Falar mal das ministrações. Que ele é um herege, que ele é um anticristo. Isso, abençoado. É normal, é comum. Então não adianta, às vezes as pessoas ficam assustadas. Nossa, coitado do meu pastor, abençoado, é normal, é normal. Deixa falar. Sabe quem que vai te justificar de tudo isso? O mesmo que justificou a Paulo. É Deus quem nos justifica. Você não tem que ficar se justificando de nada. Você não tem que ficar ali, abençoado, tentando explicar algo para as pessoas. Você lê, você prega, você ensina. E o Espírito Santo há de revelar para as pessoas. Amém? Então, olha aqui que Paulo sofreu. Olha, ele disse, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. E ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites. Ele está falando dele, abençoado. Quer dizer, quantos ministros de Cristo há hoje aí que não passam por nada, abençoado? Os da lei não passam por nada. Os da graça, se pregar a graça genuína, a verdadeira graça, sim, vão ser perseguidos. Mas nós não vamos, abençoado. Eu espero em Deus de nós não termos que visitar o apóstolo Marcos na cadeia, porque ele está pregando a graça. E se for também por amor do evangelho da graça, abençoado, não se assustem. Não se assustem. Da sua família hoje te perseguir, dos seus amigos te perseguirem. Se perseguiram a Paulo, por que não a nós? Qual a diferença de nós? Não, pastor, eu não quero que ninguém me persegue. Então, abençoado, você não está convertido em graça. Essa é a verdade. Você só conheceu a graça de Deus. Porque se você está achando ruim por ser perseguido, por falar de Cristo Jesus, você tem que falar, glória a Deus que eu sou perseguida, porque eu estou no caminho certo. Se Paulo foi, eu vou ser. Amém? Então, olha aqui, ó, que ele disse. São ministros de Cristo? Falo como fora, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Olha, Pedro, Tiago e João e os outros apóstolos não sofreram nada do que o apóstolo Paulo sofreu. Amém? E os que estão todos por aqui hoje, os apóstolos que estão ministrando a graça de Deus em Cristo, a perseguição, abençoado, perto do que o apóstolo Paulo foi perseguido, nós não somos perseguidos ainda tanto quanto ele foi. Olha lá, verso 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre os patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Que eu acho que esse
de todos os perigos, abençoado, é o pior que existe, porque enquanto você está no mar ali, você está vendo que é o quê? É uma onda, é um rio, mas você lidar com pessoas, e ele dizendo irmãos falsos, que ali diz assim, não, irmão, conta comigo, eu estou com você, bate no seu ombro assim, não, nós estamos juntos. Quando você vira as costas, o irmão está te apunhalando, o irmão está ali te caluniando, o irmão ali está falando mal de você. Esse é o pior perigo, abençoado. E esse perigo ainda está no meio de nós, amém, abençoado? Ainda se tem. Mas ele disse, esses perigos, abençoado, que Paulo passou, e nós não passamos ainda, e creio pela fé, que nós não vamos passar alguns desses perigos, porque Paulo, ele fazia as viagens. Hoje, se você vai viajar, a pessoa não tem assim, com uma ou duas pessoas dentro do navio, de um barco, ele está com inúmeras pessoas ali. Eles têm segurança, tem pessoas hoje que contratam. Então, tem pessoas que andam aí, abençoado, rodeado de seguranças. Não tem como nem chegar perto daquela pessoa. Não é o caso do nosso pastor. O pastor Marcos não anda com segurança, jamais irá andar. Ele anda junto comigo. Se tiver de apanhar, vai apanhar eu, ele, o Davis, às vezes tá o Reinaldo, a Jovita, que são os que viajam com a gente, né, mais frequentemente. Quando nós vamos viajar para algum lugar mais próximo, que o Miloa vai, o Ministério de Louvor e Adoração. Então, se tiver de apanhar, são esses, os que estão mais juntos, né? Que são parte desse ministério, que é um ministério de campo, de viagem. Então, abençoado, quando Paulo sofreu tudo isso, porque ele ia de cidade em cidade. E as pessoas perseguiam Paulo de tal maneira, porque antes ele ia contra. Ele colocava na cadeia os cristãos, ele batia, ele era uma pessoa abençoada que não estava de acordo, ele mandava prender. Estava louvando outro Deus, ao Senhor, né? Ele mandava prender. Como que é hoje? Hoje nós temos uma liberdade melhor, muito melhor. A expressão de liberdade é muito melhor hoje, nesta nova aliança, nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, se você vai viajar, se você vai para algum lugar, não há tanto, abençoado, perseguição, e você não pode, abençoado, jamais falar, olha, pastor, eu estou cansada. Não receba, abençoado. Porque Paulo nunca tentou em desistir do que Deus colocou na vida dele. Nós não podemos desistir. Nós temos que avançar, abençoado. Avançar. Ainda que aconteça sobre você muitas perseguições, mas você não vai chegar, abençoado, a ser preso. Ninguém vai, abençoado, te colocar dentro de uma cadeia, porque nós temos, o Brasil nos dá a condição de nós nos expressarmos, de nós falarmos. Você pode ir ao ar livre, você pode ir nas praças, você pode ir na rua, você pode hoje, nas credenciais das pessoas que recebem, né? Ali tem o direito de você ir aos hospitais, orar. Ali te dá o direito de você ir nas penitenciárias, orar. Então, hoje, a Constituição nos dá esse direito, como filhos de Deus, como cristãos, né? De podermos ir e vir aonde nós queremos, que possa as pessoas receber a nós falando da palavra de Deus. Mas com Paulo já não era assim. Com ele já não era assim. Então, aqui na última frase do versículo 26, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum em muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Afora tudo isso, Paulo ainda ia cuidar de um povo aqui, outro povo lá, outro acolá. E não é igual a nós hoje, tá, abençoado? Você pega um Uber, você pega o seu carro, você pega um avião, você pega um trem, um metrô, e depois de 40, 50 minutos, daqui no Rio de Janeiro, 45 minutos de avião. Não era assim. Eles andavam muitos dias para chegar em outros lugares para levar a palavra de Deus. E nesse caminho é onde eles eram apedrejados, as pessoas batiam neles, eles eram insultados. Passava fome, passava as necessidades.
passava frio. Quantas coisas eles passaram, o apóstolo Paulo passou por causa da palavra de Deus. Então, eu quero deixar claro para vocês que nós, nesta nova aliança, na graça de Deus em Cristo Jesus, nós não passamos perseguições semelhantes à de Paulo. Amém? Nós não passamos. Então, não é para você desanimar, não é para você parar abençoado. O Senhor te chamou com uma vocação. O Senhor te chamou para que você avance, para que você vá abençoado. Nós temos que ser pessoas com convicção espiritual do que o Senhor te deu, do chamado do Senhor na sua vida. É para você falar, é para você declarar, é para você confessar, é para você orar, é para você fazer a obra abençoada. Porque, como eu sempre falo aqui, quantas pessoas estão precisando de nós, ovelhas? Quantas pessoas estão precisando de nós? Inúmeras pessoas. E voltando lá em Atos 9, 23, olha aqui para nós já terminarmos essa ministração, porque a caminho de Damasco, ou a caminho do MGA, ou a caminho da sua vida cristã, porque todos os dias nós caminhamos nessa vida. Todos os dias, a vida com Deus não é um momento, a vida com Deus não é uma semana, a vida com Deus não é um mês, a vida com Deus é até a volta dEle, até o Senhor voltar abençoado. Ser crente não é um momento, ser crente não é um período, amém? Fazer a obra do Senhor, pastora, semana passada eu já falei, tá bom. Não, ovelhas, fazer a obra do Senhor é todos os dias. Porque todos os dias tem pessoas precisando de uma palavra. Todos os dias tem gente precisando de uma oração. Todos os dias tem gente precisando da sua ajuda. E olha, eu vou dizer algo para vocês que estão me ouvindo. Você ajuda a pessoa com uma cesta básica, mas a pessoa ela não precisa de uma cesta básica só. Porque esse alimento perece. Comer arroz e feijão perece. Mas ele precisa de um alimento para a alma, para o espírito dele. Porque as pessoas estão mortas espiritualmente, as pessoas estão doentes espiritualmente, as pessoas estão fracas espiritualmente, fracas na fé, elas não têm mais ânimo para viver. E o que nós precisamos levar a essas pessoas? A palavra de Deus. Nós precisamos, o Senhor precisa de nós. Eu sempre falo essa palavra aqui, Deus usa homens para falar com homens. Deus tem que usar você, ovelha. Deus tem que usar vocês, abençoados. Aonde você mora, aonde você está. Não tem como eu, pastora Sueli, sair daqui para ir na Bahia. Não tem como eu sair daqui em Manaus. Não tem como eu sair daqui em Blumenau, Espírito Santo. Porque tem alguém aí. Você pode, você deve. Você deve, abençoado, falar a palavra. Fale a palavra. Paulo disse, está tempo ou fora de tempo. Fale a palavra, admoesta, exorta, consola. Amém, ovelhas? É assim que o Filho de Deus tem que ser. Aí Paulo disse lá em Atos 9, verso 23. Tendo passado muitos dias, os judeus deliberaram entre si matá-lo. Por que matar a Paulo? Porque Paulo, ele antes perseguia. E depois ele passou a pregar a palavra de Deus, as revelações, e o povo não aceitou, o povo não concordava. Mas continua a leitura. Aí eles começaram a fazer ciladas, mas as ciladas chegaram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, porque eles queriam pegar Paulo, eles faziam alguns cercos para poder pegar Paulo, porque eles estavam perseguindo a Paulo. Amém? Para poder tirá-lo à vida. Olha isso, abençoado. Eu creio que ninguém chegou ainda para querer tirar a sua vida porque está ministrando a palavra. Amém, ovelhas? Eles podem xingar você de louco, falar, olha, você é um louco, quem é você? Você pensa que quem é você para estar falando essa palavra? Amém? Mas tirar a sua vida? Aí, terminando aqui, olha. Os discípulos o tomaram de noite e o desceram dentro de um cesto. Isso para poder cuidar dele, da vida dele, pelo muro. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procuravam juntar-se aos discípulos, mas todos temiam
não acreditando que fossem discípulo. Olha, Saulo sofreu muito, abençoado, depois daquela conversão dele que ele teve ali a caminho de Damasco. Ele sofreu muito, abençoado. As perseguições foram tamanhas, foram grandes. Não se compara com as nossas de hoje. Amém? Não se compara. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como no caminho ele vira o Senhor e que ele lhe falava. Como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia também com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Então, como eu estou dizendo para você hoje, a perseguição da vida de Paulo, até hoje ele é perseguido, não pessoa, mas pela palavra que ele deixou. As pessoas não aceitam isso. O sistema religioso não aceita a graça de Deus em Cristo Jesus, o que está contido ali para nós as revelações. Então, com isso, Paulo sofreu perseguições, hoje nós sofremos, mas como eu tenho dito a vocês, tem que ter a perseverança sobre tudo isso. Persevera, abençoado. Amém? Aí, para nós encerrarmos aqui, eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos acompanharam-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Terminando, assim, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, eram fortalecidas, preste atenção. Hoje nós ministramos pelo YouTube, pela internet, né? Pelo Facebook, boca a boca com todos que vocês acham por aí, encontram por aí nos mercados, nos hospitais. E quando você fala esta palavra, logo vem uma paz na vida das pessoas. E é assim que tem que ser. Como houve depois da passagem de Paulo sobre os lugares, ele deixava ali o ensino e as pessoas recebiam a paz que vinha de Deus. Eles tinham perfeito entendimento. As escamas caíam dos olhos das pessoas e eles passavam a enxergar a graça de Deus em Cristo e louvavam a Deus, adoravam a Deus, agradeciam a Deus pelas revelações. Assim conosco hoje. Amém? Assim as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo, se multiplicavam andando no temor do Senhor. Amém? E como que nós temos que ser hoje? Desta mesma maneira, abençoado. Não é recuando por causa de uma perseguição. Olha quantas perseguições eu li para vocês que Paulo sofreu. Quantas? Inúmeras. Muitas. Mas, encerrando, sabe o que Paulo falou? 1 Coríntios 11:1. Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Igreja do Senhor, filhos de Deus, eleitos em Deus em Cristo Jesus. Imitem a Paulo, homem reto, íntegro, temente a Deus. Não, de maneira nenhuma ele retrocedeu, ele houve perseverança na vida dele, por todas as perseguições que ele sofreu, ele jamais desistiu do que Deus deu a ele. Então eu digo a todos vocês, encerrando esta ministração, neste momento, filhos de Deus em Cristo Jesus, sede imitadores de Paulo, imite a Paulo, persevera, abençoado, sejam fortes, sejam perseverantes. Não vamos deixar de falar a palavra de Deus em Cristo Jesus. Vou dizer a todos vocês que me ouvem agora. Somos perseguidos por amor de Cristo. Somos perseguidos, sim, pela palavra do Senhor. Mas nós não vamos retroceder. Amém? Nós não somos, Regina, daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam com a verdade que há em Cristo Jesus. Amém? Graça e paz a todos vocês e uma boa noite.